Estamos. Boa tarde, pessoal. Vocês acharam que não ia ter live, né? Pois então, a gente tinha combinado, vou enlouquecer vocês, né? A gente tinha combinado que ia ser vídeos, né? Que a gente ia postar vídeos. Só que hoje a Mel tava em casa, eu não ia perder essa oportunidade. Tava em casa dando sopa, eu falei, topa fazer uma live? Ela disse, topo. Eu falei, então vai live, não vai vídeo. O vídeo a gente posta outro dia. Ainda mais que a gente andou recebendo um monte de perguntas sobre copos, sobre vidros, sobre taças. Então eu falei, vamos fazer ao vivo, porque aí fica mais fácil, as pessoas podem interagir, podem perguntar e a gente vai respondendo ao vivo. Vamos só dar tempo de vocês chegarem. Mandem aviãozinho para quem vocês acham que possam se interessar sobre o que nós vamos falar hoje, sobre decalques aplicados em copos de vidro ou em taças queimadas na mufla. E também vou falar sobre a queima de peças de vidro no forno cerâmico ou no forno para vidro ou no forno profissional, como vocês quiserem chamar. Então mandem aviãozinho aí, chamem as amigas, chamem os amigos, o pessoal que vocês acham que possa se interessar, para vocês participarem dessa live, para os amigos também, porque eu acho que vai ser uma live bem interessante. Lembrando que a partir desse mês de fevereiro, toda segunda-feira, toda primeira segunda-feira do mês, nós vamos fazer uma live, que a gente não sabe ainda se é às 19 ou se é às 20 horas, a gente está combinando com o pessoal ainda da organização, para falar pura, única e exclusivamente sobre o Ano Internacional do Vidro. Porque para quem ainda não sabe, eu fico repetindo, mas pode parecer mentira, gente. Às vezes a gente tá trabalhando meses para um evento, um tempão organizando alguma coisa, aí passa o evento, aí me ligam e me dizem assim, nossa, eu não fiquei sabendo de como assim a gente passou meses falando do evento. Então eu vou ficar esse ano inteiro repetindo. 2022 foi decretado pela ONU como sendo o Ano Internacional do Vidro. Então, pessoal que trabalha com vitral, mosaico de vidro, vitrofusão, casting, enfim, todas as modalidades de trabalho do vidro, lapidação, lamping work, que é o sopro e maçarico, todas essas técnicas, fiquem ligados, fiquem antenados, porque vai ter muita atividade, gente, vai ter palestra, vai ter workshop, vai ter algumas coisas gratuitas, algumas coisas cobradas, mas vai ser um ano com muito movimento. Temos a Bienal na Costa Rica, enfim, eu vou falar disso na segunda-feira, é dia 7? Dia 7, isso. Dia 7 de fevereiro vai ser o nosso primeiro encontro para falar sobre esse assunto. Eu só dei uma palhinha aqui enquanto vocês vão chegando. Quem não segue a gente ainda no YouTube, vai lá, gente, se inscreve. Pra gente é super importante ter bastante gente inscrita no canal. Isso pra nós é legal. Então vão lá e se inscrevam. E além disso, a gente tá sempre postando material, conteúdo, coisas bem legais. Então vale a pena vocês se inscreverem. Já tem gente por aí, Mel? Uhum. Começamos? Sim. Vocês estão com saudade da Mel? Ela tá caladinha, né? Daqui a pouco a gente bota ela pra falar aí. Então, hoje, mas gente... tu engatou a primeira e não deixou mais eu falar, ué? Então fala, pode falar. Não, a Mel tomou um chá de sumiço agora no final do ano, que eu não conseguia mais pegá-la pra fazer live. Vocês viram que a gente mudou o cenário? A gente tá em época de transição. Estamos assim, a gente tinha que ter colocado cenário em construção. Em construção. Estamos fazendo algumas mudanças, a gente espera que vocês gostem. Então, hoje nós vamos falar sobre queimas em peças de vidro. Quando as pessoas me consultam sobre as muflas, que eu digo só serve para vidro a mufla mini e a mufla P, eu estou me referindo, gente, à vitrofusão, que é a fusão de lâminas de vidro em alta temperatura, e para isso nós precisamos que tanto o forno quanto a mufla chegue a uma temperatura próxima a 800 graus. Então, as muflas que dão o melhor resultado para isso são as muflas mini e a mufla P. Só que, às vezes as pessoas quando falam em vidro, estão falando em copo, estão falando em frascos. E eu vou fazer essa live só pra gente esclarecer isso. Todas as muflas, todas, a mini, a P, a M,
a G, a G baixa, todas elas servem para queimar vidro. Vidro, copos, vidro, taça, vidro, frasco de geleia, vidro, frasco de perfume. Esse aqui eu até ensaiei passar um lustre. Não sei passar, né? Porque eu não trabalho com porcelana, eu fiz aí do jeito que eu achei que era. Funciona. Então, gente, todas elas servem para esse tipo de trabalho. Por quê? Porque a temperatura que nós precisamos para fazer uma queima de copo é menor do que a temperatura que nós precisamos para vitrofusão. O que acontece se nós nos passamos de temperatura, tanto na mufla quanto no forno cerâmico? Olhem o que acontece. Nós fazemos essas belezuras. Dá pra ver, meu? Esse aqui não dá nem pra soltar. Esse aqui entortou. Tá bem sutil, mas dá pra... E esse aqui, ó, não dá pra soltar. Mas se desse pra soltar, ficava show, né? Olha só. E entortou. E também, esses aqui foram no forno profissional. Esse aqui foi na mufla. Eu deixei cair e quebrou o pezinho, tá? Mas esse aqui foi na mufla, ó. Para mostrar para vocês que o que acontece na mufla acontece no forno profissional também. Muita temperatura. Mostra mais de pertinho ali. É que quebrou, né? Ó. Entortou que nem essa aqui, ó. Essa entortou no forno cerâmico e essa aí entortou na mufla. Tudo que acontece no forno cerâmico também acontece na mufla, porque é um mini forno, né, gente? Olha só o que acontece quando a gente se passa de temperatura na mufla. Então, eu tô mostrando tudo isso para vocês verem que eu também faço os testes. E não adianta vocês me mandarem mensagem, às vezes eu fico até constrangida, porque pode parecer que eu tô com uma vontade, tá, gente? Eu juro pra vocês que não é. Cada forno de micro-ondas, combinado com a mufla que vocês adquirem com a gente, se comporta de uma maneira diferente. Então não adianta vocês me perguntarem em quanto tempo eu queimo uma peça tal na mufla P. Gente, no meu forno, eu sempre vou responder para vocês, no meu forno de micro-ondas funciona de tal maneira. A mesma coisa acontece com o forno cerâmico. Outro dia uma aluna me perguntou e eu respondi para ela, no meu forno cerâmico eu queimo uma peça na técnica da modelagem em 750 graus. No seu forno você vai ter que fazer teste. Vocês precisam fazer teste, porque cada forno se comporta de uma maneira diferente. Se ele é vertical, se ele é horizontal, se ele tem resistência na tampa, se ele tem resistência nas laterais, se ele tem na tampa e nas laterais, se ele tem na lateral e no fundo, se ele tem na lateral, no fundo e na porta, vocês têm todas essas combinações, tá? Então, cada caso é um caso. O que eu vou falar hoje para vocês? Olhem só para vocês verem como eu faço os testes e eu anoto. Então, o que eu sugiro? Que vocês façam a mesma coisa. Como eu começo a fazer os meus testes? Eu nunca, gente, vou pegar um vidro caro. Primeiro, quando eu começo a fazer os testes, que eu já fiz de vidrinho, é que eu vou dando, né? Eu tinha um monte de vidrinho queimado na mufla, só que eu fui dando os vidrinhos. Eu pego vidros de geleia para fazer o teste, para eu ter mais ou menos ideia. E outra coisa que eu sugiro para vocês, eu fui um dia no lugar que vende copos e eu comprei esses copos aqui, ó, que cabem. A gente escolheu o mais liso e mais barato, que coubesse na mufla P. Lembra? Então, esse aqui cabe na mufla P, tá? O que eu faço? Sei lá, custa R$3 esse copo. Aumentou o preço agora, mas eu acho que foi uns R$3 que a gente pagou nesses copos. Porque, gente, não dá pra vocês pegarem um copo de cristal ou pegarem um copo caro. E o cliente me fez um pedido e queimar já e fazer o teste no copo que vocês têm que entregar. Não façam isso. Peguem vidrinho, ó, fica tão legal depois o vidrinho pra botar um docinho, botar alguma coisa, enfim. Aqui a gente colocou assim, bem, sem se preocupar muito com a decoração. E esses aqui, ó, todos eles cabem na mufla, todos eles foram queimados na mufla. E aí depois o que eu fiz? Eu fui lá e comprei este tamanho de copo,
que cabem na mufla M, porque eu queria fazer uns copos mais altos, tá? Então aí, ó, aí fui fazer os testes na mufla M. Tá? Esses todos queimados na mufla M. Esse aqui também queimei na mufla M. Aí tá feio, tá, gente? Porque assim, ó, o vidro tava arranhado, eu não sabia como é que fazia a diluição do... Como é o nome disso? Lustre. Lustre. Mas olhem só, é um vidro de perfume que eu apliquei o lustre. Queimei na mufla. Ó, ó, queimado na mufla. Na mufla M, tá? Aí vocês devem estar aí pensando, tá? Em quanto tempo vocês fazem? Por exemplo, olhem só. Eu faço a anotação, ó. Copo pequeno, 5 minutos de queima na potência máxima. Qual pequeno? Esse Copo aí, pequeno. na mufla P. Na mufla, eu queimei na M. Essa aí queimou na M? É. Não. Sim, esses foram queimados na M. Copo pequeno, 5 minutos. Deixei descansar 5 minutos. Ó, pra vocês verem aí, ó. Que é verdade, ó. 5 minutos. Isso aqui redondinho é descanso. Faço mais 5 minutos. Descanso 5 minutos. Mais 5 minutos. Tá? Então, isso vai me dar depois o conhecimento de quantos minutos eu preciso. Um parâmetro, né? Um parâmetro. E outra, mas se foi 5, 10, 15 minutos, por que eu não boto 15 minutos direto? Porque se vocês puserem 15 minutos direto, vai acontecer o quê? Isso aqui. Porque dar 5 minutos, descansar 5, mais 5 minutos, descansar 5, não é a mesma coisa do que dar os 15 minutos em total. Tanto é que os 15 minutos em total, geralmente a gente usa para porcelana, para decalques a 800 graus, né, por exemplo. Exatamente. Então, vocês não podem, quando vocês estiverem queimando vidro, esse tipo de vidro, não vitrofusão, copo, taça, frasco de geleia, frasco de perfume, vocês não podem fazer a queima contínua. Então eu vou fazer só assim, não. Se vocês fizerem 5 minutos, e eu peguei aqui, ó, pra mostrar. O que acontece quando falta tempo? Olhem só. Apagou o ar. E isso acontece não só na mufla. Esse aqui não foi queimado na mufla, esse foi queimado no forno profissional. Olha, é que não tá dando pra ver. Não tá dando pra ver. Tá vendo como o ar ficou apagado? Então, se falta tempo... Aí depois daqui eu botei a borboleta pra ver. A letra some. Olha como a borboleta ficou perfeita. E aí aumentou o tempo. É. Então, isso aqui é um copo de teste. Nesse, no caso, eu aumentei 5 graus, né? 5 graus. Porque esse foi no forno profissional, mas pra vocês verem que isso também acontece. E aí, vejam o que aconteceu. E a gente não vai falar só de mufla, como eu disse pra vocês, né? Quando a gente está queimando ouro, a gente já percebeu que a gente precisa de mais temperatura do que quando a gente está queimando qualquer outro tipo de decalque no vidro colorido. O que aconteceu aqui? A gente sabia que a gente precisava de mais tempo para fixar o ouro, só que como a taça é muito alta, essa taça era muito alta, ela entortou. Então, o tempo que eu dei para essa taça foi demais em função do modelo da taça, porque a gente está queimando. E essa aí eu botei muito perto das resistências. A gente está queimando ouro no nosso forno, né, Mel? No forno aqui do ateliê, em 580 graus, esse tipo de peça. Só que é o que indica o decalque, né? Só que quando a peça é muito alta, ela entorta. Então, quando a peça é mais baixa, a gente sabe que essa é a temperatura e não vai acontecer nada, assim como não aconteceria com um copo desse, enfim. O modelo da peça também interfere no tipo de queima que a gente vai fazer. Então, gente, tudo isso vocês precisam fazer os testes. Não adianta a gente dizer para vocês, tá? Então, quando eu digo para vocês, é mais ou menos tal coisa, é só para dar uma dica para vocês darem o primeiro passo, né? Para dar o start aí para vocês poderem fazer os testes. Então, por exemplo, outra coisa que eu quero mostrar, esse frasco aqui,
Eu fiz 5 minutos, descansei 5, fiz mais 5 minutos e aí, ó, e desliguei, não trabalhei mais dele. No dia seguinte eu coloquei mais 5 minutos, então foram 15 minutos em total. Ficou perfeito. Agora prestem atenção. Aqui eu vou mostrar um defeito que acontece tanto no forno cerâmico quanto na mufla. Olhem quando a gente não tira o ar direito do decalque. Estoura o decalque. Então, estoura as bolhas, né, que ficaram, tanto de água quanto de ar. Então é importante que vocês tirem todo o ar e também toda a água. Ó, temos uma pergunta aqui. Pode o forno fazer. convencional tem que ser direto? Como assim direto? Sem patamar? Acho que sim. Eu, no meu forno, quando eu faço no forno profissional, no forno cerâmico, geralmente o que eu faço é, vou esquentando bem devagarinho, tá? E dou um patamar, ó, uns 100 graus mais ou menos, e esse patamar nem vai servir de muito, tá, gente? É mania minha. Por quê? Isso aí é só para estabilizar a temperatura dentro do forno, mas vocês podem fazer uma queima direta, mas assim, ó... Eu não queima... faço patamar. A Mel não Quando faz. sou eu que queimo, eu não faço patamar. Não faço. Mas assim, uma queima lenta, tá, gente? Não vão botar 10 graus por minuto, não. Eu boto geralmente 5 graus por minuto, assim como um máximo. Porque aí o forno vai esquentando aos poucos, o vidro não sofre nenhum tipo de choque térmico, tá? E vocês não tem problema de quebra. Tem uma pessoa aqui que disse que tem que queimar de boca para baixo. Não sei se Essa dá. aqui... Então, não queimo de boca para baixo. Eu tenho uma teoria, tá? Mas isso é uma teoria minha. Nunca ninguém me falou nada. Se eu queimo com a boca para baixo, aqui dentro eu vou ter uma concentração de ar quente. E isso pode provocar a quebra do vidro. Então, e olha que eu já queimei copo, viu? O meu forno cerâmico, ele tem 1,20 m por 80 m. E na época, agora eu não tô fazendo, mas na época que eu fazia pedido para a empresa, eu enchia, entram 80 copos ali. E eu sempre queimei assim. A minha teoria é essa, que se a gente coloca assim para baixo, vai aprisionar, vai encapsular um ar quente aqui. E isso pode provocar a quebra do vidro. Mas como eu digo, né, é uma teoria minha, de repente eu tô enganada. Eu sempre queimo assim, tá? As medidas do micro-ondas são as mesmas para todos os tamanhos de muflas? Na verdade, não importa muito a medida, né? A medida máxima que a gente precisa interna é de mais ou menos uns 22 centímetros de altura. De largura a gente nunca teve problema em relação a isso, né? Porque os micro-ondas geralmente eles são retangulares. Mas o que mais importa para nós é a potência. 1.500 watts é a potência mínima que a gente sugere. Tem várias pessoas, várias seguidoras, inclusive pessoas que eu tô sempre postando o trabalho delas, que queimam em forno de 1.350 watts e de 1.450 watts, de 1.400. Mas assim, ó, gente, eu como fornecedora de um produto, eu preciso dizer para vocês, usem o forno mais potente, porque aí eu sei que vocês vão ter um resultado bacana, tá? Mas tem muita gente que queima com menos potência. Menos potência. O Só meu forno tem 1620, mas ele é velhaco, assim, tem mais de 20 anos. Eu gosto bastante dele, é um forno da Electrolux, não sei que modelo é, tá? Mas como eu disse pra vocês, ele é super antigo. Então, quando a gente vai trabalhar com essas, eu não pinto os frascos, nem os copos, eu só aplico os decalques, tá? Então, quando vocês forem aplicar o decalque, onde comprar o decalque, gente? A Floriarte tem, a Bruchiara tem, a Ladslene tem, Decalcor tem, a Ritter. Decalcor eu acho que não tem pra vidro, só pra porcelana. E tem uns que fabricam os decalques também, porque o que acontece? A Floriarte, a Bruchiara, a Ladslene, elas têm os decalques prontos. Se vocês quiserem decalques personalizados,
Nós temos aí na nossa lista de fornecedor Burgs, tem a Ritter, tem a Decalcor, só que existe uma quantidade mínima, gente, para fazer os decalques. Porque a maneira, o processo de fabricação dos decalques, ele é um pouco complicadinho, ele é chatinho. Tem que revelar tela, faz pelo sistema de serigrafia. Então, logicamente, não dá pra gente pedir um decalque, né? Então, quando a gente manda fazer, existe uma quantidade mínima. Eu acho que o pessoal da Decalcor faz 10, né? A quantidade mínima. 30. Pra porcelana, 30, não sei. Eu acho que eles não fazem pra vidro. Mas aí vocês têm que entrar em contato, a gente já tá dando a dica pra vocês aqui, tá? Esses aí todos são da Floriarte. Tem uma coisa bem importante que vocês precisam saber. O decalque, ele vem com uma identificação no canto que diz vidro ou tem uma identificação no canto que diz porcelana. Vocês mantenham sempre essa identificação no canto do papel. Quando vocês cortarem, não cortem esse cantinho para vocês saberem. Porque assim, ó, gente, olhando, você não tem como saber quem é quem. Ou daí tu vai dizer assim, ah não, mas eu sei que eu comprei Esquece. o limão pra vidro. Mas, Esquece. por exemplo, se vocês forem comprar as letras, né? Vamos pôr assim, as letras em ouro. Pega ali, mãe, a taça, essas aí. Essas letras aí, por exemplo, tem pra ouro, tem pra porcelana e tem pra vidro copo. E não tem como diferenciar, gente. Não tem como diferenciar. Então, não sei se vocês viram o filete, né? Esse filete também vem pronto. E vem pra copo e vem pra porcelana também, né? Isso. Então, identifiquem. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá? É escrever atrás. Vidro, vidro, vidro. Eu escrevo com lápis, sabe? E escrevo, porque às vezes fica um pedaço cortado que não aparece, que não ficou destacado dessa parte que está escrito. Então eu escrevo por trás com lápis para eu saber, mas eu identifico sempre. Outra coisa importante, geralmente o decalque vem com esse plástico de proteção ou vem com um papel de proteção ou vem às vezes, que nem no caso desse aqui, ó, e eu vou comentar porque aconteceu esses dias da pessoa não se dar conta que isso aqui era um plástico e aplicou e a peça estava indo pro forno com isso aqui, tá? Então, ó, ele é mais grudado, ó. E inclusive para vocês não deixarem um empilhado em cima do outro, porque já aconteceu da gente receber um decalque com grudado. Sim. Acho que esqueceram de colocar o papel e daí... O que a Mel tá dizendo? Os decalques, quando eles vêm, né? Eles vêm a folha. Se ele tá com esse papel de proteção, ou com esse plástico, ou com um papel manteiga, ou com um papel de seda, não tem problema nenhum se eu coloco cara com cara. Mas, gente, se ele tiver sem esse papel de proteção e eu cometo o erro de colocar assim, ó, cara com cara, gruda, e gruda mesmo. E estraga o decalque. E vocês todo. perdem os dois decalques, não perdem só um, não. Tá? Pode usar qualquer um para cerâmica? Para cerâmica nunca usei, eu sempre uso ou para porcelana ou para vidro. Os decalques para porcelana, eles vêm indicado no canto, que é para porcelana, e eles são queimados a uma temperatura próxima a 780 ou 800 graus. Os decalques que são para vidro copo, vidro taça, vidro frasco de geleia, frasco de perfume, eles vêm também identificado vidro, e esses decalques eles queimam entre 550 a 580. Não passem de 580 um copo desses aqui, porque vai acontecer isso aqui. Tá, gente? Então eu acho que ficou uma obra de arte. Ficou uma obra de arte, né? Esse aqui, por que aconteceu isso aqui? Eu tava fazendo o teste de descanso entre um segmento e outro de queima na mufla, né? Então eu coloquei
5 minutos, descansei 3, coloquei 5, descansei 3, então 3 minutos foi pouco tempo de descanso. E quando a gente diz fiz 5 minutos, descansei 5, gente, a gente coloca o copo ali dentro, coloca a mufla dentro do micro-ondas, programa, bota 5 minutos, fez 5 minutos, apitou, bota o cronômetro do celular para despertar dali a 5 minutos. Não precisa tirar nem nada. Não vão mexer, não é que não precisa, vocês não vão mexer na mufla, nem no micro-ondas, não precisa abrir porta, nada. Dali a 5 minutos liga de novo. Gente, no meu micro-ondas, com a minha mufla no meu micro-ondas, tá? Já observei também que dependendo do horário eu preciso ajustar o tempo, né, Mel? Já aconteceu também. Nesses dias muito quentes, por exemplo. A gente fez a mesma queima do mesmo copo, com o mesmo processo e não deu certo, tá? Então, isso vocês precisam ir ajustando. Isso que a gente tá falando hoje pra vocês é só pra dar umas dicas. É legal, eu trouxe os decalques, mas eu não trouxe nenhuma peça de vidro pra aplicar. Porque na cerâmica seria uma terceira queima. Será que vai dar problema? Mas eu acho que depois se já tá com o esmalte... A cerâmica, só se ela já tiver esmaltada, né, gente? Pra botar o decalque, né? Porque senão não tem como, que ela é porosa. Porque se ela não tiver esmaltada, eu acho que não rola. A pessoa indicada pra te responder isso, eu não sei quem tá perguntando. Las Cerâmicas. Então, a pessoa indicada pra te responder isso é a Eunice Jardim. Eu não sei se ela tá aí. O Instagram dela é Ni Jardim, tá? Porque ela faz muito teste na mufla, tá? Então ela vai ser a pessoa indicada pra te dizer isso aí. Eu nunca apliquei na cerâmica, né, gente? Eu não sou ceramista. Mas se a cerâmica já estiver vitrificada por fora... Sim, porque é a mesma coisa que se você estivesse aplicando numa peça de porcelana. Aí tem que ser o decalque para porcelana, que é para 780 graus. Feito? Então, se eu quisesse aplicar uma pecinha dessas aqui, um decalque desses aqui, o que eu faço? Eu vou botar aqui em cima para ficar melhor de mim. Vê ou você mexe aí o celular? Mexe? Tira a mufla daqui. Aproveitar que ela tá aqui hoje, porque quando eu tô sozinha, nesse momento aí que eu deixo cair o celular, né, gente? Vamos aproveitar que ela tá aí. Eu peguei uma bandejinha de isopor. Peguei aqui uma aguinha. Vou colocar a água aqui. Eu vou aplicar nesse aqui. E mais, tá? Vamos supor, eu vou aplicar aqui. Vai aplicar e vai perder o decalque porque já tá queimado. A Norma tá aqui, ela disse que não rola. Não rola na cerâmica? Então aí, a Norma também trabalha com cerâmica. Eu nunca apliquei na cerâmica. Mesmo estando vitrificado, Norma? Não entendi o que tá. Tá. Bom, então, eu vou aplicar mais um decalque aqui e eu posso colocar essa peça que já está com decalque aplicado de novo no forno. Não tem nenhum problema. Aqui, por exemplo, se eu quisesse aplicar sobre esse... lustre que já foi queimado, eu posso aplicar o decalque e eu posso levar para o forno de novo. Tanto no forno cerâmico quanto na mufla, não tem problema. Então eu vou pegar uma... A Jacira disse que o decalque para cerâmica é diferente. Biscoito a 900 graus, esmalte 1050 a 1240. Esses decalques não podem ser. Viu, gente? Então aí, ceramistas falando. Eu não sou ceramista. A Norma disse que se estiver vitrificado, rola. Rola. Tô tirando o plástico, tá? Não se esqueçam. Coloco sempre... Coloco sempre com esse lado pra baixo. Eu gosto de trabalhar com a pinça. Eu coloco o lado pra baixo, porque se eu colocar assim, ele enrola todinho assim, tá? Por isso que eu coloco ele com esse lado pra baixo. E as lives da Norma. Lembrando, amanhã tem live da Norma. Sim, amanhã a Norma vai fazer a live lá na praia. Então vamos... Ela tá lá na casa da praia dela, então ela vai fazer de lá. Vai fazer de lá. Semana que vem. Semana que A gente disse que não ia falar, porque a gente tá postergando tanta saída pra praia. É porque em função do Covid, né, gente? A gente teve que Por isso que a gente postergou. Mas nós estamos com toda a nossa mesa posta pronta
combinando as peças de porcelana da Norma, pintadas e decoradas com os carimbos da Carimbe Cri, as nossas peças de vidro, tá? E os jogos americanos da Dicolore, tá? Que é a nossa amiga Siriane. Então, gente, a gente vai fazer essa live Vai na sair praia. finalmente a mesa posta, gente. Eu tô há 2 anos. Ela e a Mayara. Então, olha só, como saber se soltou o decalque, ó? A gente faz assim, ó, e ele sai, ó. Ele começou a sair. Eu não gosto Se tá muito duro pra sair, gente, tá muito grudado ainda, não forcem, porque daí ele vai, tipo, arregaçando, assim, vai rasgando, vai eu não gosto, mas isso é coisa minha, eu não gosto de tirar ele todo do papel, tá? Eu gosto de pegar ele assim com o papel. E aí, ó, eu puxo o papel. Mas isso, como eu digo, né, que nem questão do café. Uns tomam com adoçante, outros tomam sem nada, outros tomam com açúcar. Eu faço isso, é mania minha. Eu gosto de trabalhar assim. Essas borrachinhas, quando vocês comprarem com os fornecedores de vocês os decalques, eles costumam vender essas borrachinhas, tá? Então, ó, segurando o decalque e do meio para as pontas, a gente vai tirar toda a água que ficou ali dentro. E com um paninho seco, sempre do meio para as pontas, tá? Sempre do meio para as pontas. Muito importante vocês fazerem bem esse processo para não acontecer. Esse aqui. Que procura. O que aconteceu aqui? Eu vou contar uma coisa que me aconteceu um tempo atrás. Vou contar, mas eu não vou dar nome, então eu posso contar que eu não vou deixar ninguém em evidência. Me ligou uma pessoa perguntando se eu queimava copos. E eu disse, queimo. Não, eu já tô com os adesivos colocados. Eu falei, eu costumo colocar os adesivos e fazer a queima. Não, mas já tá colocado e tal. A pessoa trouxe os adesivos. Gente, trouxe os copos prontos, os copos, né? Só pra prontos, queimar. adesivados. Eu bati o olho e disse, não vai dar certo. Ó, esses pontos aqui, ó, isso aqui vai saltar, isso aqui vai fazer bolha, porque tem ar aqui dentro. Bom, cliente, né? Eu falei, bom, vou queimar, mas já vou avisar que a fornada inteira não vai prestar. Gente, a fornada inteira não prestou. Porque não tinha sido tirado bem o ar, não tinha sido tirado bem a água e ficou todos os decalques lindos, tá? Eram personalizados, todos ficaram assim. Mas ficaram de um jeito que não tinha como recuperar. Porque às vezes, ficou um detalhe, você pega uma cor bem igualzinha, não tinha como recuperar. Pra pior, era uma logomarca. Então ficou pior ainda, né? Porque, imagina, tinha que ser bem fiel, assim, ao desenho, né? Então, isso aqui, ó, quando vocês acharem que saiu todo o ar, tirem mais um pouco. Quando vocês acharem que tá seco, sequem mais um pouco. Eu espero de um dia pro outro para colocar no forno. Eu nunca espero, tá? Porque eu tô sempre correndo, eu tô sempre atrasada. Então eu termino de adesivar, eu termino de colocar os decalques e já boto no forno e ligo. Não adianta. Olha, gente, já cansei de ficar até 3, 4 da manhã adesivando, com pedido assim atrasado para entregar. E terminei de adesivar e coloquei direto no forno e liguei o forno e nunca deu problema. Nunca. Não adianta você... minha filha, me consegue uma água, por gentileza? Não adianta, gente, vocês aplicarem um decalque e esperar uma semana se ficou, no momento de aplicar o decalque, se ficou bolha de ar ou se ficou água ali dentro, tá? Então, não importa. Se vocês não tiraram, vocês podem esperar um mês depois, obrigada, um mês depois vai estourar. Ou seja, aqui o importante é o processo de aplicação desse decalque, tá? Ele precisa ser aplicado, ser bem esticadinho no sentido de tirei toda, não vai ficar esticando porque ele deforma, como a Mel falou, né? Tiro bem, uso o paninho limpo. E detalhe,
Quando a gente está aplicando, às vezes, decalques muito grandes, ele larga, porque o que acontece? O decalque ele é feito com sistema de serigrafia, tá? Então, depois que ele é aplicado com várias telas, dependendo da quantidade de cores que tem, né? Ele, por cima dele, para ele ter essa película aqui, é aplicado o que se chama de colódio. Então, é um tipo de cola. Quando a gente molha e coloca aqui, ele larga um grudezinho. Então, vocês limpem esse grude. Depois que secou, passem um paninho úmido, depois passem um paninho seco antes de levar para o forno, para evitar de marcar o vidro de vocês. Dúvidas? Eu acho que foi uma live curtinha, mas eram dúvidas que toda hora, né, Mel? Toda hora estão mandando pra gente. Eu falei, vamos embora falar sobre isso, porque assim a gente tira as dúvidas e mostra o que acontece quando passa de temperatura, tanto no forno profissional quanto na mufla. Então, digam aí se vocês ficaram com dúvidas. Falem agora ou calem para sempre. Teve gente perguntando se ia ficar salva a live. Vai ficar salva. Vai ficar salva sim. Tá, gente? Então, só para fechar. Tudo que vocês fazem no forno cerâmico, no forno profissional, vocês conseguem fazer na mufla. Cada mufla responde bem para um tipo de trabalho. Para queimar vidro, todas as muflas servem. Vidro copo. Vidro copo. Vidro frasco. Vidro frasco. Vidro taça, enfim. Não vitrofusão. Quando eu falo em vitrofusão, é a fusão de lâminas de vidro em alta temperatura. Então, para isso, só funcionam a mufla mini e a mufla P. Então, se vocês querem, de repente, queimar uma tigelinha de vidro, aí, quem vai responder bem? A mufla G. Tá? Como você vai fazer a queima? Da mesma maneira que a gente fez aqui, ó, na mufla M. Vai fazer o quê? Vai fazer o teste. Vai botar 5 minutos, descansa 5, bota mais 5, descansa 5, bota mais 5, descansa 5. E lembrando que quanto maior a mufla, isso serve para qualquer tipo de peça que vocês forem usar, tá? Quanto maior a mufla, maior o tempo. Então a gente tem o ônus e o bônus. Numa mufla G, a gente comporta copos mais altos, comporta pratinhos, sei lá, algum pratinho de vidro, por exemplo, que não vá que vá a 500 graus, né? Mas a gente tem a questão do tempo que vai aumentar. Na verdade, as peças mais altas cabem na mufla M. A mufla G, ela é maior de capacidade de diâmetro, mas ela é mais baixa, tá, gente? A mufla mais alta é a mufla M. Quando vocês perguntam pra gente o que a gente consegue queimar, qual é a medida, a gente sempre manda um cartazinho que ali diz todas as características da mufla, tá? Quanto custa, qual é o tamanho e tal. E a gente tamanho da peça. A gente já coloca ali, queima peças de tanto por tanto. Então, não adianta vocês perguntarem, cabe uma xícara? Então, se a xícara estiver dentro daquelas medidas, porque hoje em dia a gente tem muitos modelos de xícara, gente, né? Então, muito modelo diferente. Então, a gente não tem como saber. Por isso é que a gente manda aquela informação para vocês, porque vocês podem medir. Posso colocar a peça deitada na mufla? Pode. Eu queria queimar esse copo. Eu posso colocar deitado? Posso. Mas nunca vou colocar o decalque em contato com a mufla. Aí eu coloco ele deitadinho assim, coloco um calço de cada lado. Posso sim colocar ele para queimar deitado. Não tem problema. Não vai deformar? Se chegar na temperatura que deforma, vai deformar em pé ou vai deformar deitado. Tá? Que tipo de tinta pode ser usada no vidro? Pode ser de porcelana? Não. Existe uma tinta... No vidro copo, né? Não pode vidro copo. Se fosse vitrofusão, a de porcelana é show. Para pintar copo, como essa aqui, vocês compram no mesmo pessoal que trabalha com os fornecedores de material para porcelana, mas vocês precisam dizer, eu quero uma tinta de baixa porque eu vou pintar um copo, eu vou pintar uma jarra. E por favor, gente, identifiquem, porque a gente até tem, né, Mel? Onde é que tá? No vidro é igualzinho, a gente não tem como identificar.
se é para copo, se é para vidro ou se é para porcelana. Então, quando vier e que tá identificadinho, vocês mantenham a identificação, porque não tem como identificar. Como prepara do mesmo jeito que vocês preparam a tinta para porcelana, com copaíba ou com óleo mole. E aí pinta, faz a decoração que vocês quiserem. Aí vocês conversam com a Norma, porque ela sabe pintar vidro. Eu não pinto, eu trabalho com vitrofusão, é diferente. Dúvidas? Mais perguntas? Nena mandou beijo. Oi, Nena! Jacira, La Cerâmica, o pessoal dizendo que está encantado com as peças que comprou na live aquela das vendas. Ai, que bom, Essas gente, peças. que bom. Olha, mais peças aí atrás, ó. Essas peças, gente, tem peça aqui antiga pra caramba. Essa peça aqui eu fiz, foi uma exposição, dá pra ver daí, Mel? Tá dando reflexo. Na reflexo, deixa eu pegar. Isso aqui pesa pra caramba. Isso aqui foi, não sei se dá pra ver agora, é em tridimensional. É uma peça que eu fiz para uma exposição do Dom Quixote. Aqui tem uns moinhos, ó, de vento atrás. Então ela tem, os vidros estão pintados por camadas. São 4 vidros de 8 milímetros. Pesa pra caramba. Eu adoro essa peça. Como a gente desocupou aqui, porque a gente estava arrumando cenário, né? Aí, não sei se dá pra ver direitinho a profundidade, né? Então, pessoal, deu por hoje? Deu por hoje. Então, hoje não vai ser gravação, foi ao vivo, porque eu peguei a Mel, assim, eu aproveitei que ela tava em casa. A gente se vê semana que vem, primeiro na segunda-feira, que é a primeira segunda-feira do mês, que é dia 7. Eu não sei o horário ainda, mas eu vou postar. Então, todo mundo que está interessado, todo mundo que trabalha com vitrofusão, avisem os amigos que é para falar sobre o Ano Internacional do Vidro. Aí, nessa live, eu vou falar sobre palestras, sobre cursos. Alguns, como eu falei para vocês, vai ter coisa gratuita, vai ter coisa paga, enfim. Sobre Bienal, sobre exposição. Tem muita coisa acontecendo, tá? E todos esses encontros vão ser só para falar disso. E na quarta-feira, nós temos a live na praia com a Norma e na quinta também, vão ser 2 dias seguidos de live. Então semana que vem tem live 3 dias, né, Meu Deus. Vamos saturar de nós. Vamos cansar da gente. Então deu, gente, a live vai ficar salva. Obrigada pela presença de vocês e nos vemos. Então tá, tchau, gente.